Contas na Hora. Contas na Hora. O novo programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à quinta edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto de 2017. O tema da quinta edição do nosso programa é o que deve ser feito para criar uma relação cada vez mais harmoniosa entre a AGT e os contribuintes. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Hoje, na sequência do programa anterior, vamos ter a continuação do debate sobre o que deve ser feito para construir uma relação harmoniosa entre a AGT e os contribuintes. Convidamos um representante da AGT, uma associação empresarial e um membro da OCPCA. Acompanhe já a seguir. Estimados ouvintes da LAC, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje, na sequência do tema que abordamos na edição passada, na quarta edição, hoje é o dia da quinta edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola e trazemos-lhe um debate que lhe permite compreender melhor o tema de hoje, que é o que se deve fazer para melhorar a relação entre contribuintes e administração fiscal, tendo como intermediários neste processo os contabilistas. E por isso convidamos os representantes da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, o Sr. Moraes Cassange, ele que é contabilista e membro da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Também foi convidado a representar os contribuintes, no caso as empresas, a doutora Filomena Oliveira, ela que é vice-presidente da Confederação das Empresas Angolanas e também vice-presidente da APSIL, Associação dos Empresários da WILA. E também connosco está o Dr. Cláudio dos Santos, a representar a Administração Fiscal, ou seja, a AGT. O Dr. Cláudio dos Santos é diretor da Representação Fiscal dos Grandes Contribuintes. E, dito isto, vamos continuar com o debate, fazendo um breve resumo. A comunicação é vista como um dos grandes entraves. Também aqui se coloca a questão de a AGT ser um pouco mais flexível relativamente àqueles clientes que tenham problemas relativamente ao Estado. Imagina, o seu maior cliente é o Estado e o Estado não paga e estes clientes vão acumulando dívidas. A AGT, por um lado, tem que cobrar, tem que cumprir com a lei. Entretanto, alguns contribuintes pedem alguma flexibilização, o que está a levar à assinatura de acordos entre a administração fiscal e, naturalmente, estes contribuintes. Ou seja, acordos esses que não são inventados, está-se a usar um mecanismo que já existe na lei, que são os pagamentos parcelados, e a AGT recomenda aos contribuintes que tenham uma maior ligação com a sua repartição fiscal. Comunicar é fundamental para que as coisas ocorram. Mas que outros desafios se colocam para melhorar a relação entre a administração fiscal e os contribuintes? Vamos ouvir na segunda parte do debate de hoje. Dr. Cláudio, eu acho que aqui devemos olhar para o seguinte aspecto. O que os contabilistas e contribuintes colocam é a necessidade de comunicação e a questão que lhe coloco é: existem questões frequentes, o que chamamos frequent asking questions. Existirá da parte da AGT uma ideia que surge da pergunta que é colocada a um projeto qualquer, ao receber o seu número fiscal, ter um resumo daquilo que é o seu compromisso de ação fiscal, por escrito, facilitando deste modo quer a deslocação ou não e facilitando o próprio funcionário, ou seja, uniformizando a linguagem. E há duas questões que, como moderador, devo colocar, que é a questão do Sr. Cassange que não foi respondida, que é o caso dele é que esteve na repartição fiscal, escreveu efetivamente para a repartição fiscal a dizer que, olha, nós pretendemos pagar de forma faseada, e 15 dias depois, pura e simplesmente, souberam que as contas foram penhoradas e ele questionava o porquê que isso aconteceu e
qual é o valor mínimo, não é? É uma questão que se calhar interessava responder. A situação na forma como apresenta carece de mais elementos, mais dados para se referir em concreto o que é que esteve na origem da execução. Pelo que vou respondê-lo em termos formais, como é que ela deve ocorrer. O contribuinte, quando recebe a notificação de liquidação, tem 15 dias para se pronunciar sobre esta notificação de liquidação. E o que é que vai se pronunciar? O contribuinte vai, por um lado, proceder com o pagamento, se entender que de facto é aquilo que deve. Poderá solicitar o pagamento da prestação, se entender que não tem capacidade de dissolver toda a dívida de uma só vez. Mas o que ocorre, e aqui mais uma vez a flexibilidade da AGT, do ponto de vista legal, o pedido de pagamento da prestação dá lugar à exigência de uma garantia. Como ocorre nos bancos quando vou solicitar um crédito? Presto uma garantia, vou fazendo o pagamento parcelar da minha. Para efeitos fiscais ocorre um processo similar. Eu solicito pagamento da prestação, mas a lei obriga-me que eu devo prestar garantia até o valor da minha dívida. Sendo que se eu não cumprir com a minha obrigação de pagamento da prestação 3 vezes consecutiva ou 6 vezes interpolada, aquele valor da garantia é logo executado. Atualmente, a AGT não tem estado, por força também da situação em que se vive, não tem estado a exigir a prestação de garantia. Portanto, o contribuinte simplesmente requer o pagamento da prestação, e que vai até 18 prestações, e a administração difere esse pagamento. No caso em concreto, não saberei exatamente o que terá ocorrido para seguir-se logo com a execução. Agora, o que é fundamental dar nota? É que a execução não significa diminuição do patrimônio do contribuinte. É apenas um processo que inicia, que vai até a fase da penhora, que é a garantia que a administração tem, uma garantia do pagamento do seu crédito. Mas mesmo estando em execução, o contribuinte pode solicitar pagamento da prestação. Ele não está impossibilitado, nem está inibido de, nesta fase, solicitar pagamento da prestação. Às vezes a ideia que se tem é que executou, o Estado foi lá, pegou o dinheiro, foi pagar a dívida. Não, não é isto. A execução significa que você está notificado para reagir. E neste mecanismo de reação, tens oposição à penhora, tens oposição por requerimento, tens oposição por embarque, para dizer exatamente, olha, aqui alguma coisa não está bem. Vamos supor que, no caso em concreto, em que o contribuinte até solicitou pagamento da prestação. Na fase da citação, que é o início da execução fiscal, tem 30 dias para informar exatamente isto. Olha, você está a dar início a um processo de execução fiscal, mas eu solicitei um pagamento da prestação. Este facto que ele vai fazer menção dentro da fase concreta do processo dá lugar à suspensão do processo de execução fiscal. Às vezes fica-se com a impressão que execução significa ir lá tirar dinheiro para pagar. Não é isto. Simplesmente é um processo que está a se iniciar. Estamos a começar um processo de fiscalização. Estamos a começar um processo de reclamação. Estamos a começar um processo de impugnação judicial. Estamos a começar um processo de execução fiscal. Não é necessariamente, e isso tem que ficar claro, não é necessariamente ir lá retirar dinheiro do contribuinte para se pagar. Não. É simplesmente dar nota que está a começar um processo. Se o contribuinte estava a ser executado, tinha dentro de 30 dias, portanto, para pronunciar-se que lhe estão pagamento da prestação, e assim via a suspensão da execução fiscal e poderia continuar a fazer o seu pagamento das prestações regularmente. Doutora Filomena Oliveira, por favor. Eu gostaria de começar por dizer que guichê único é um privilégio exclusivamente da província de Luanda. Não existe em mais nenhuma província do sul, do norte, do centro do país. Não temos guichê único. INAPEM, as micro, pequenas e médias empresas, usufruem, de acordo com a lei, de determinados benefícios que vêm registados no certificado que é emitido pelo INAPEM. Todos os certificados do INAPEM de Cabinda Cunene são emitidos em Luanda. E o que acontece é que, muitas das vezes, pelo volume e também às vezes temos que dizer, e é importante reconhecermos os erros, a tal falta de informação leva a que muitas vezes os certificados estejam caducados, mas que advém sobretudo da adversidade de termos que nos deslocar a Luanda para ser mais célere, ou então ter que esperar 1 mês, 2 meses que os certificados cheguem. A AGT até agora, e nós fizemos essa reclamação e sabemos que o PCA pediu uma reunião com o PCA do INAPEM sobre essa questão e ainda não temos o resultado. Mas o que tem estado a acontecer é que, imagine que o INAPEM só conseguiu emitir o certificado a 1 de junho. A AGT só aceita o benefício que lá vem descrito de 1 de junho a 31 de dezembro. Existe essa falta de capacidade do Estado, como angolanos, de coordenarmos melhor esses mecanismos por forma a que o empresário de Cabinda ou Cunene tenha sempre os mesmos direitos e possa usufruir deles.
É muito importante, Dr. Cláudio, fazer uma diferença entre o empresário e o emprestário. O emprestário é aquele que vai ao banco porque conseguiu aí uma negociata ou porque tem ali uma benesse de alguém e vamos fazer um negócio e se paga ou se não paga também é irrelevante e, infelizmente, temos na nossa sociedade um erro grande que temos que corrigir, porque isso acaba também por denegrir a imagem do bom cidadão empresário que, com muitas dificuldades, eu costumo dizer que somos heróis. A diversidade em que o empresário funciona em Angola é terrível. Muitas das vezes podemos usar as novas tecnologias para melhorar lá onde é possível. Por exemplo, nem todos os municípios têm internet, não sei se sabe, o meu município do Curoca não tem. Também não temos energia. Muitas das vezes diz assim, não, nós já estamos... Sim, é bom que nós já estejamos a poder capitalizar nas novas tecnologias e esse é o caminho. Mas temos que também ver as dificuldades sob o ponto de vista do empresário no terreno. Dizer também que, a nível da capacitação e dos empresários sentirem a necessidade de se associarem. Nos Estados Unidos da América, nenhum empresário começa a sua atividade sem se associar à associação correspondente. Vou dar um exemplo. Eu hoje estou aqui a representar 2 associações e este trabalho está a ser usufruído por qualquer empresário, quer seja da nossa associação ou não. Ou seja, a comodidade de você não pagar a sua cota e de não ser participativo faz com que você seja capaz também de usufruir, o que não está correto. Imaginemos se eu produzo morangos e a minha associação dos morangos conseguiu ótimos benefícios e isenções fiscais. Façamos de conta. E eu não sou associado, mas em Angola é possível eu usufruir. Nos outros países, e sobretudo nos Estados Unidos, isso não é possível. Você faz o seu registro, o seu número fiscal, faz aqueles registros todos do guichê único que estamos habituados em Luanda e depois... a seguir tem que se associar na sua associação. Por essa razão e devido à debilidade, voltamos a dizer que o nosso empresário tem 15, 20 anos. Quando nós olhamos para a legislação de referência que é utilizada e os livros que os nossos juristas utilizam, tem 500 anos. A maioria desses conceitos nem sequer são do nosso país, são de fora, são conceitos que já foram testados e que foram desenvolvidos ao longo de muitos anos, 500 anos, 200 anos, por aí. Mas o nosso país ainda não teve essa capacidade, sob o ponto de vista do empresário, porque tivemos a questão que era o Estado que geria toda a economia. E só há 15, 20 anos é que isso mudou. É muito pouco tempo e, sobretudo, porque não houve um esforço também por parte do Estado de formação. Vamos à escola, não há quase nada sobre o que é ser um empresário, como constituir uma empresa, e deve-se começar lá, como diz muito bem a AGT, e começou esse processo. Mas, paralelamente, deve estar também intrinsecamente ligado à universidade. E não está. Tem que estar também na universidade. O empresário, no fundo, se eu tiver um bom contabilista e um bom jurista, eu não devo ter que me preocupar com essas questões. O meu tempo deve ser utilizado ao máximo para eu criar e inovar, criar rendimento, criar postos de trabalho, criar riqueza para poder pagar mais ao Estado enquanto tributo. Por outro lado, dizer que esta falta de comunicação que houve até agora e esta incapacidade de o funcionário do Estado perceber que ele é contratado pelo Estado para servir o Estado e para servir o cidadão e que a sua função é, sobretudo, informar para além de qualquer dúvida. E não é isso que nós temos. Eu às vezes costumo dizer, nós não precisamos de inimigos. Nós próprios somos inimigos contra nós. Vejamos o tamanho das filas para se fazer ainda hoje um bilhete de identidade. Vejamos a morosidade que é um contabilista ir para uma repartição fiscal até conseguir falar com o chefe da repartição fiscal. Andamos num baile, que é aquilo que nós dizemos na gíria, para trás e para frente. Nem todos temos a possibilidade ou o privilégio de pegar num telefone e falar diretamente com o chefe da repartição fiscal. Dizer que há uma outra imagem, eu gosto muito de usar imagens porque é de fácil absorção, que eu usei na minha fase de provocação à GT para que o diálogo fosse mais fluido e que gerou muita polêmica. Eu dizia que a AGT é o Futebol Clube de Barcelona e nós, os empresários, somos o Clube Desportivo da Huila.
É claro que este jogo ninguém quer, ninguém vai assistir a um jogo destes. Porquê? Porque vai ser uma chuva de golos contra o Clube Desportivo da Huila. E é isso que nós tentamos explicar. Era isso que nos estava a acontecer. Nós não estávamos capacitados para poder responder às exigências e à forma contundente como a AGT estava a gerir o assunto do fisco. Porque também não percebeu do nosso lado quais eram as dificuldades que nós estávamos a ter. Pura e simplesmente, eu até houve uma altura que disse que não era preciso termos lá homens nem mulheres, bastava lá pôr um computador e o computador falava sozinho connosco, de tanta insensibilidade que nós, empresários, entendíamos que estava a ser perpetrada contra nós. Mas, claro que nós queremos um jogo em que seja, no mínimo, Barcelona e o Real Madrid. Assim estamos todos bem equipados, bem instruídos para jogarmos um bom jogo e termos resultados que são, sobretudo, mais justos e mais... E no seu ponto de vista, doutora Filomena Oliveira, o que é necessário fazer para que possamos vir a ter um jogo Futebol Clube Barcelona e Real Madrid, ou seja, na relação à GT? Com Pedro, é 1º de agosto. Com Pedro, Tão longe, não, estamos podemos... aqui entre nós, o que é que temos a buscar no Barcelona? Eu até sou do de agosto, com muito o nosso gosto. 1º de agosto, Pedro, nos proporciona também muitos bons momentos de futebol. Sim, mas numa... A questão que coloco é o que é necessário fazer para que possamos ter isto já que agora, estamos a fazer aqui. outro ponto relacionado, doutora Filomena, outra questão é, nota-se que há aqui uma convergência que é fundamental, quer da parte da AGT, quer da parte das associações empresariais, que é fundamental que os empresários tenham a cultura de associar-se. Mas há aqui um ponto. Não existem associações para todos os setores de atividade. E o que penso que demandará, por parte das associações empresariais, um pouco mais de esforço. E também, portanto, explicar aos empresários que estar associado ajuda principalmente nas questões da alteração legislativa. Uma empresa não pode pedir alteração legislativa, provavelmente vai ser ignorada. Mas se for uma associação de vários empresários ou várias associações, já o Governo ou já a AGT pode dizer, olha, se calhar é melhor o legislador ver isso que é necessário alterar. Daí a importância de estar associado. Mas vamos olhar para o desafio das associações. De que forma é que as associações podem contribuir para este processo também? Bem, se vamos ver os modelos do resto do planeta, o trabalho que é feito normalmente é mesmo o Estado, sociedade civil através das suas associações empresariais para o caso e depois cidadão, não é? O que acontece é que as nossas associações empresariais nunca foram alvo de algum apoio do Estado. E se nós somos uma economia emergente de 15, 20 anos e que temos tantas dificuldades a nível do próprio associado ou do próprio empresário, é necessário capacitarmos técnica, profissional e financeiramente essas associações locais que depois se juntam em federações e a seguir em confederações. Sei, nesta altura, a Confederação Empresarial de Angola tem já cerca de 60 associações de Cabinda ou Cunene. E aí vamos dizer que voltamos a pedir que 2,5% do imposto industrial que é gerado por nós empresários remeta a favor das associações e das confederações empresariais nacionais, por forma a que estejamos melhor equipadas para podermos então servir melhor também os nossos associados. Porque o trabalho que eu estou a fazer aqui, por exemplo, é um trabalho quase que voluntário, porque eu não recebo o nosso trabalho, as nossas reuniões. Sim, fizemos uma parceria com a Faculdade de Economia da Agostinho Neto para termos também um professor que nos apoia. E aí está a oportunidade de nós criarmos essas ações tripartidas, Estado, empresário ou associações empresariais e universidade, para que as universidades possam também, antes de as teses serem apresentadas, esses alunos, ou grande parte desses alunos, possam vir para as associações e as empresas, desenvolver trabalho criando e inovando, para que então isto resulte nas suas teses e assim o país está a melhor utilizar os seus recursos humanos, formando-os no trabalho através do estágio, muito antes de eles estarem disponíveis para o mercado de trabalho, que é o grande problema que nós temos atualmente. Portanto, esta é a grande oportunidade que nós temos e que a nível da Confederação estamos a fazer, a nível da APSIL na Huila estamos a fazê-lo com a Universidade de Mandume e com o Instituto Politécnico também. Mesmo naquela fase em que estamos a começar. Mas este é o caminho que temos que seguir. E dizer que esses 2,5% do imposto
industrial gerado pelo próprio empresário, de resto, seria suficiente para, de forma ordenada e coordenada, claro, começarmos a capacitar as nossas associações e, tal como diz o camarada João Lourenço, igualmente, que se transfira do Estado muito daquelas atividades que são intrínsecas do setor privado e que a formação, por exemplo, deve ser homologada, com certeza, coordenada e apoiada pelo Estado, mas a sua execução deve estar nas associações, que é, de resto, o exemplo que os nossos outros concidadãos do mundo também fazem para fazer com que o Estado seja mais leve, não tenha que usar tantos recursos assim. Doutora Filomena Vera, desculpe, sobre o que está a mencionar, existe naturalmente das associações, isso é uma realidade, a nível de Angola, a fraca cultura associativa, ou seja, os membros não pagam cotas. Mas isso é muito típico de uma economia que tem 15 a 20 anos. Deixa-me só dar aqui um subsídio. Essa questão das associações tem contornos muito mais complexos do que isto. Desde logo porque isso iria exigir uma alteração, diríamos até de nível constitucional. Porque nós hoje, a nossa Constituição dá o princípio da liberdade de associação. Portanto, as pessoas não são obrigadas forçadas a estar ligadas à associação. O direito de associação é um direito facultativo. Eu associo-me se entender que devo participar da associação. Senão, não estou obrigado. Teríamos aqui desde logo um problema de ordem constitucional. Mas mesmo depois, a nível infraconstitucional, a nível da regularização das associações, porque nós, nos encontros também temos realizado, temos dito isso, a associação também é um ente jurídico, que também tem as suas obrigações fiscais, também tem trabalhadores, a associação pode ter patrimônio. A própria associação em si também tem que ter a cultura de organização. E às vezes parte por ali. O que é que ocorre? É que existem basicamente duas espécies, duas mais comuns. Na verdade, poderão existir outras. Existem os grandes modelos de financiamento das associações. Há aquelas em que o financiamento é interno. Quem financia a associação são os próprios membros, através das cotas, das joias que fazem a associação, e depois a própria associação em função dos serviços que presta, quer aos associados, quer ao público em geral. Por exemplo, fazendo formações, realizando feiras, vendendo produtos, enfim. E há aquele modelo em que as associações são subvencionadas. Neste modelo da subvenção, por exemplo, que é típico no Brasil, no domínio da agricultura, aquicultura, pecuária, no setor mais primário da economia, daquela economia mais de subsistência. O que é que ocorre? O que se financia não é a associação em si, mas são os projetos que a associação apresenta. E nós hoje sabemos que temos alguma dificuldade na construção de projetos. Fundamentalmente porque nós não temos ainda a cultura de elaborar estudos de viabilidade econômica. Portanto, é difícil às vezes financiar um projeto, porque lhe faltam elementos, lhe faltam componentes, lhe faltam estudos. E aí, claro, como disse a dona Filomena, tem que haver essa simbiose entre as associações e as universidades para mais facilmente ver-se colmatado esse gap que é aí na melhor forma de estruturação dos nossos projetos. Eu entendo que, para o nosso caso, poderíamos partir para uma componente mista. A associação não iria depender necessariamente da subvenção do Estado. Nós temos que ir acabando essa ideia do Estado estar a me subvencionar. Se nós estamos a partir por uma economia de mercado, se nós queremos um setor privado forte, então que seja forte, mas não à custa do Estado. Tem que ser forte por si próprio. É verdade que o Estado tem que criar as bases, mas que não seja a base financeira, porque a base financeira tem servido muitas das vezes de conflito dentro da própria associação. Percebe-se que há a disponibilização da cota, a associação tem o dinheiro, depois não se realiza mais o projeto. Lutam entre si, dividem o dinheiro entre si e não se realizam os projetos. Portanto, tem que haver aqui essa simbiose. Mas isso também não é regra ainda. Eu volto à questão, nós enquanto economia somos um bebê a gatinhar no que diz respeito ao setor privado e precisamos de muito mais apoio do Estado hoje, e com certeza que amanhã não iremos necessitar, mas e voltando também à questão da descapitalização do setor privado que está na sua infância, eu tenho que discordar que, pelo menos por hoje, o Estado não é um bom pagador. Um cliente que usufrui dos serviços e dos produtos dos seus fornecedores, que não paga na hora, que não permite a atualização da desvalorização da moeda nas suas faturas, que não paga juros, fazendo esses empresários ir buscar financiamentos à banca a juros extremamente altos e que, claro, não leva multa, é claro que não é hoje um bom pagador. E esta tem sido, na realidade, um dos maiores constrangimentos que nós temos hoje, sobretudo para as micro, pequenas e médias empresas, cujos processos são extremamente burocráticos, e voltamos a apelar ao UGD e ao Tesouro que
reconsiderem a forma como o assunto está a ser tratado, uma vez que, sim, tem havido fraude, então os prevaricadores sejam penalizados e que vão para a cadeia. Agora, não podemos dificultar o processo ainda mais ao fim deste tempo todo de dívida, porque houve alguém que não foi honesto. Para isso existe a lei. Portanto, temos que simplificar esses processos. Dona Filomena, permita-me só aqui, só um breve. Em direito há um princípio que se diz pactum sunt servanda, e todo mundo, em princípio, que entra na relação contratual deverá cumprir. E a regra é, se eu tenho uma obrigação, do outro lado também tenho uma obrigação. Se eu tenho um direito, do outro lado também haverá necessariamente um direito. Se eu tenho uma obrigação, cumpro a minha obrigação e o outro não cumpre a sua obrigação, levanta-se aqui uma exceção do cumprimento da obrigação. Ou seja, se o Estado não cumpre com a sua obrigação, o empresário não deverá também cumprir com a sua obrigação. E se o Estado não cumpre com a sua obrigação, está plasmado no contrato que o facto de não estar cumprido com a sua obrigação há lugar a multa e há lugar a juros, o empresário tem de exigir. O Estado não está acima da lei. Portanto, a obrigação de pagamento de juros ou de pagamento de multas decorre da própria natureza do contrato. Se no seu contrato está lá estabelecido que se o Estado não cumprir com a sua obrigação de pagamento dentro deste prazo dá lugar a multa ou dá lugar aos juros, deve-se incluir isto. A não ser que no contrato em causa isso não vem mencionado. Mas se estiver mencionado, tiver redigido numa das cláusulas contratuais, normalmente são as disposições finais e penalizadoras, que o Estado deverá cumprir com o pagamento da multa e de juros, obviamente que o empresário tem que exigir esse cumprimento do Estado. A dificuldade que temos, Dr. Cláudio, é que os gestores da dívida não aceitam esse tipo de contratos e dizem mesmo que o Estado não paga multa e não paga juros. E então, perante a dificuldade e a escolha que temos que fazer, ou de continuar a fornecer e esperar que de facto o Estado seja um ente de bem que deve ser e que todos nós entendemos que é, e que, sobretudo, seja capaz de honrar as suas dívidas, ou então não fazer. Bom, o que está a dizer, na verdade, é que nos contratos que são celebrados já não vai sequer essa cláusula de penalidade. Não permitem. Okay. Na sua maioria, os gestores das unidades orçamentais que estão autorizados para assinar os contratos dizem logo, isso não é aplicável ao Estado. Mas faz depois uma reclamação dessa situação em concreto. A quem vamos porque reclamar? Temos muitas entidades para reclamar, porque não é um comportamento correto. Em regra, se estão previstas obrigações, estão previstos direitos, quem não cumpre com a sua obrigação e não há um facto superveniente que não depende das partes, portanto, é aquilo que nós chamamos de facto fortuito, que não depende da vontade das partes, ocorreu uma chuva, portanto, o que for, ou um desastre, em princípio deve ser penalizado pelo não cumprimento da sua obrigação. Não é o gestor que tem que dizer que não deve incluir isto. Não é tarefa dele. Mas se eventualmente isso ocorre, obviamente aqui levantam-se depois dois conflitos, não é? A necessidade de ter aquele contrato e não ter aquele contrato e poder reclamar. Portanto, obviamente que sei que levanta-se aqui esse problema. Mas é preciso que essas situações sejam informadas, sejam denunciadas junto às instituições competentes. No caso, por exemplo, vamos supor que seja uma administração municipal. Existe o governador provincial. Vamos supor que seja a nível do governo provincial. Se ocorreu na administração municipal, nós temos um governo provincial para poder reclamar dessa situação, ou pelo menos dar nota que isso está a ocorrer e precisa ser colmatado. Mas ocorreu então junto da administração do governo provincial. Nós temos a Inspeção Geral da Administração do Estado, o IGAI, devo dar nota dessa situação. E quando a situação foi de tal forma flagrante, eu tenho que comunicar aos órgãos de investigação criminal. Há aqui, de facto, algum indício de crime que deve ser investigado. E, em última instância, posso até fazer essa queixa diretamente à Procuradoria-Geral da República para que ela investigue essa situação que está a ocorrer. Doutor Cações, por favor. Concernente à questão que a doutora Filomena colocou, isso é verdade. Eu tenho um cliente que está a debater com essa situação já há alguns anos. O que aconteceu? Ele participou numa obra, que eu não vou citar o nome, ele foi adjudicado junto de uma determinada administração. Quando o gestor desta administração cessou seu mandato, deixou esta lacuna para o seu sucessor. E quando o contribuinte dirigiu-se ao sucessor, simplesmente disse o seguinte: quem assinou o contrato foi o meu antecessor. Logo, eu não tenho como, porque eu não sei em que base é que vocês trataram este contrato, quais foram as cláusulas, quais foram os pressupostos. Os contribuintes vêm-se de mãos atadas, porque... Mas não existe um contrato assinado? Existe um contrato. Mas aí e o edifício está lá, e é uma escola, e está a beneficiar os nossos filhos. Mas o contribuinte aplicou lá o seu capital e quer ver o retorno deste capital, ele vê-se impossibilitado de ter de volta este capital
aplicado nessa obra porque o sucessor alega que ele não está a par dessa questão. Isso é muito Vamos só para princípio geral. Não vamos olhar assim para a situação em concreto porque nos faltará elementos de análise. Mas para princípio geral, o gestor não é ele. O gestor está lá a representar uma entidade pública. E, portanto, enquanto eu estiver no exercício da função, obviamente, sendo o Estado uma pessoa abstrata, o Estado não é uma pessoa que assina. Portanto, o Estado é uma pessoa abstrata. Nós emprestamos o nosso saber, emprestamos a nossa vontade, emprestamos o nosso corpo para servir uma vontade do Estado. Quando o gestor está ali a assinar o contrato, não é o gestor que está a assinar o contrato de sua própria e livre vontade. Está a assinar aquele contrato por uma necessidade do Estado. É o Estado que está a contratar. Portanto, não importa as pessoas que vão lá passar por aquele órgão. É o Estado quem assinou, é a administração municipal quem assinou, é o governo provincial quem assinou, é o Ministério das Finanças quem assinou. E, portanto, deve cumprir essa obrigação. Se o presidente da AGT emite um ofício, emite um parecer vinculativo, o parecer vinculativo é da AGT, não é do Dr. Buriti. E, portanto, o próximo PCA que lá estiver, ao menos que esse parecer esteja revogado, deverá necessariamente cumprir. Se eu sou um gestor, foi assinado um contrato numa altura em que eu não estava, e o contrato mantém-se válido na minha vigência, no período em que eu estou a exercer a minha atividade, eu devo necessariamente cumprir com aquele contrato, ao menos que surja algum fato superveniente que leve à suspensão do contrato. Não havendo, deve ser cumprido. Se agora sintonizou, está a acompanhar o programa de rádio da OCPCA, o Contas na Hora. Hoje estamos a falar sobre o que deve ser feito para melhorar a relação entre a Administração Geral Tributária e os contribuintes, tendo como intermediário os contabilistas. Vamos para um breve intervalo, voltamos já a seguir. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. E depois do breve intervalo, regressamos e vamos continuar com este debate muito interessante. Temos 3 convidados: Dr. Cláudio dos Santos, que é diretor da Reparação Fiscal dos Grandes Contribuintes, representante da Administração Geral Tributária. Também connosco está o Dr. Moraes Cassange, representante da OCPCA, membro da OCPCA. A OCPCA é a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. E também está connosco a vice-presidente da Confederação das Empresas Angolanas e também vice-presidente da Associação dos Empresários da Will Apsil, a doutora Filomena Oliveira. Os 3 vão ajudar-nos a compreender o tema de hoje. O que se pode fazer para criar uma relação harmoniosa entre a Administração Geral Tributária, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola e os contribuintes. Dr. Cassange, por favor. Dr. Cláudio, agora eu volto para a AGT, dentro das repartições fiscais. Eu, como contabilista, eu vivo isso todos os dias. Quando, por exemplo, o contribuinte é notificado e nos apresenta a notificação e nós vamos junto da repartição fiscal para obter mais esclarecimento, a resposta muitas das vezes é a seguinte: olha, o colega que está com o caso não está. Portanto, só temos que aguardar até o regresso do colega que está a cuidar do caso. Uma vez eu perguntei a um dos colegas da AGT, muitas das vezes eu trato o pessoal da AGT assim como colegas. Caríssimo colega, e se o colega fulano morrer, em que pé fica este processo? Penaliza o contribuinte? Obrigado, Dr. Cassange. Se ocorre uma situação desta, eu devo lamentar que assim ocorra. Mas peço então ao contribuinte não se fique por ali mesmo, porque o processo não é do técnico A ou do técnico B. O processo faz parte da AGT. Se o técnico A não está, eventualmente para dar uma explicação mais específica sobre o caso, se for um técnico de fiscalização, por exemplo, deverá contactar logo de imediato o chefe de fiscalização. Se o chefe de fiscalização não tiver, deverá contactar logo de imediato o chefe da repartição fiscal adjunto. Há repartições que não têm chefe de repartição fiscal adjunto. E nesse caso, então, deverá contactar o chefe da repartição fiscal. Mas vamos supor também que o chefe da repartição fiscal não lhe pode atender nessa altura. Ainda tem um chefe da região. Claro, depois vai se levantar o problema da distância. Também poderá então usar um dos mecanismos existentes, ou poderá comunicar por telefone, ou poderá comunicar por e-mail, e em última instância, tendo depois a própria direção da AGT. O contribuinte não está desprotegido e, aliás, deverá dar nota mesmo dessa conduta que não faz parte dos valores e da ética do funcionário da Administração Geral Tributária. Se ocorrer uma situação desta atualmente, deverá dar nota disso à Administração Geral Tributária, que na repartição fiscal A, B ou C foi atendido desse modo. Por isso é que existe a nossa
repartições, está a se estender o processo para todas, mas pelo menos para a Luana nós já temos os livros de reclamação e sugestões. Desculpa, doutor. Para esse efeito Esses mesmo. livros de reclamações, quantos documentos por escrito já receberam da reclamação dos contribuintes? Muitas. Nem sempre chegam. Muitas. Você faz uma reclamação por escrito, pelo comportamento muitas das vezes impróprio de um técnico da AGT, e não se vê nada. O contribuinte faz pressão ao contabilista, achando que o contabilista não está a fazer exatamente nada, mas pelo contrário, o contabilista vai ter. Aí é que está. A comunicação é a base de tudo. Se a comunicação não for intercortada, for uma comunicação fluida, as coisas vão correr lindamente bem. Certo, mas o contribuinte, eu sei que isso é uma situação que agasta o contribuinte, porque às vezes fica-se com a impressão de que ele não pode mais fazer nada diante da má atitude de um técnico tributário. Repara, não estamos aqui a dizer que todos os técnicos tributários são bem comportados. Nós estamos a dizer que se ocorrer uma situação de mau comportamento do técnico, o contribuinte deverá reclamar. É que a administração só existe porque tem contribuintes. Se não existissem contribuintes, não faria sentido existir a administração fiscal. A administração fiscal existe exatamente porque há contribuintes. E a administração fiscal não está para brigar com o contribuinte. Pelo contrário, são parceiros. São parceiros. Clientes. Os contribuintes são os clientes da AGT. E a AGT tem que tratar os seus clientes com carinho, com educação. Os parceiros com são os contabilistas. Desculpe eu ter feito esta interrupção. O grande problema do contribuinte, quando quer reclamar, é que o técnico ou o funcionário se recusa a identificar. E nós não temos, deveríamos ter um sistema de identificação tipo o NIP que a polícia tem e é obrigada a ter sempre bem visível para que o contribuinte possa dizer naquele dia, naquela hora, a pessoa que tem este número ou o nome da pessoa fez isto, não foi correta, dificultou, foi mal criada. Isso, só ter essa identificação clara e visível vai inibir psicologicamente os funcionários a tomarem atitudes incorretas. Está certo. Nós estamos de acordo em relação a isso e a AGT tem exatamente feito isto. Mas repito, o facto de termos um técnico da repartição fiscal que se porte mal não significa dizer que é a AGT toda que está nesse marasmo. Não é. É igual ao contribuinte. Quando há contribuinte que não paga, diz, não, os contribuintes são bandidos, os contribuintes não pagam, os contribuintes não conhecem. Por isso é que às vezes devemos segregar bem as questões. E eu sempre que começo uma abordagem apresentada assim uma questão, digo, bom, não vamos olhar para o caso concreto porque nos falta sempre algum elemento, mas vamos ver a norma como é que ela funciona. E no caso que foi apresentado, repito, existem hierarquias para o efeito. E o chefe da repartição, o chefe de secção, o chefe adjunto, o chefe regional, os diretores, os administradores e o PCA estão lá disponíveis para ouvir a reclamação do contribuinte. E ninguém poderá se negar a fazer isto. E as audiências são marcadas. Você leva um documento confirmativo em como marcou a audiência, em como prova que de facto marcou a audiência e não foi atendido. Se o chefe da repartição não atender, tem o chefe regional. Se o chefe regional não atender, tem o diretor nacional. Depois tem os administradores e tem o PCA. Portanto, há aqui um conjunto de entidades que devem ser chamadas à responsabilidade sempre que ocorra uma situação desta. O que precisamos é que o contribuinte não pare por ali mesmo. Ocorreu a situação e fica-se por ali, não. Ocorreu a situação, deve dar nota disto. Quer por via eletrônica, se for o caso, quer por via física, contacto físico com as pessoas para ver essa situação resolvida. Dr. Cláudio, então o que nos quer dizer é que a melhoria da comunicação passa em grande medida pelo facto de o contribuinte usar aquilo que por lei se chama de recurso hierárquico, não é? Comunicar a todos os níveis com a instituição da qual faz parte ou que trata de um assunto do seu interesse. O que a AGT defende é que o contribuinte precisa, de alguma forma, ser mais comunicativo e não se contentar com o primeiro não que recebe. Exatamente. Na verdade, o efeito aqui é misto. A administração entende que tem que permanentemente capacitar os seus técnicos para que prestem um melhor serviço. Mas, por outro lado, tem também que, do outro lado do processo, ter o feedback. Portanto, se o contribuinte, apesar do esforço que a administração faz em capacitar esse técnico, em transmitir os valores, a missão, a visão da AGT, e ainda assim o resultado não é aquele que se espera, naquela questão pontual, o contribuinte, por favor, dê-nos o feedback. Porque nada melhor do que ouvir quem está lá no terreno. Portanto, o contribuinte que recebe o nosso serviço. E se ele não está satisfeito, por favor, informe-nos. Por escrito ou verbalmente, identifica-se, que nós teremos todo o gosto em ver essa situação resolvida. Muito obrigado. Vamos então fazer a última ronda, já que estamos com problemas de constrangimento de tempo. Nessa última ronda vamos olhar para cada
cada um fazer um resumo. Em conclusão, e vamos começar pela senhora, em conclusão, o que é que a doutora Filomena se lhe oferece dizer sobre o que precisa ser feito, quer pelas associações, quer pela Ordem, quer pela AGT, para melhorar esta relação entre a administração fiscal e os contribuintes? Antes de chegar aí, eu queria referir ainda aos senhores empresários e fazer um apelo que todos aqueles que têm notificações, que têm as suas contas penhoradas, que por favor vão ter com os chefes das repartições fiscais onde estão registados. Se tiverem dificuldades, por favor, contactem-nos a nível da Confederação. E de que forma podem fazê-lo? Existe um número de telefone, onde é que estão localizados? Sim, o telefone eu dou já a seguir, mas depois também os contribuintes podem ligar para a LAC e a LAC pode desempenhar a sua função de informador público. Mas dizer que isso é de extrema importância, porque senão vamos incorrer, a AGT não vai ter a informação de que necessita e vai presumir, podemos dizer erradamente, mas se você foi pedido que nos contactasse, você tem uma dificuldade, não concordo que a dor de dentes você que tem que ir ao dentista, porque na realidade, quando se olha para uma região tributária e você vê os resultados finais, e você vê um grande índice de multa e de juro e de empresas que faliram, a responsabilidade não é só do empresário, a responsabilidade é também da falta da capacidade da própria AGT de tentar perceber o que é que se passa também com esses empresários, porque é que eles não estão a conversar, porque no fundo nós estamos a construir o nosso país. É uma tarefa patriótica que todos temos. E o que é que a AGT poderia fazer por efeito? A AGT tem os contactos, a AGT, o chefe da repartição fiscal, pode convocar a pessoa e dizer, olha, você já foi notificado, temos estas dificuldades, qual é o problema que o senhor tem? E nessa questão, sermos muito mais proativos do que aquilo que estamos a ser, porque de momento parece que temos duas balizas e para chegar de um lado ao outro temos que fazer um grande esforço. A oportunidade é de facto sermos muito mais proativos, porque senão chegamos a situações que são mesmo indesejáveis. Eu tenho aqui uma lista de empresários e empresas da Huila que foram multados e têm dívidas pseudamente porque houve má classificação dos seus produtos na alfândega, quando na realidade o empresário acaba por ser apanhado na malha, porque nós temos, da mesma forma, temos um contabilista, temos um despachante. O despachante também, ele tem que ser autorizado pela própria AGT agora também, porque as alfândegas estão dentro da AGT. E quando ele apresenta o documento da classificação, a área das alfândegas tem por sua obrigação reconfirmar o que lá está, selar e mandar para o despachante, para que o despachante informe o contribuinte do que é que tem que pagar. O grande problema que nós temos é que isto tudo está a ser feito retroativamente. O código entrou em vigor em 2015. Sim, sabemos que a lei permite que haja para os 5 anos imediatamente atrás, que possa haver fiscalizações e revisões e tudo mais. A dificuldade que se põe é que, como não existe esse conhecimento e como o empresário acha que, nestes casos específicos de importação, ele fez a seguir o preço que devia fazer para aquele produto, tendo em conta todos os custos, incluindo as taxas alfandegárias, e agora 5 anos, 4 anos, 3 anos depois, vem a AGT e diz, não, você deve tanto porque foi mal classificado. O empresário vai tirar isso aonde? Aonde é que ele pode ir buscar isso? É necessário que haja também, por parte da AGT, um conhecimento de como funciona também a empresa. Às vezes parece que não percebem, não compreendem. A mesma coisa em relação ao imposto de consumo de 2012. As empresas foram obrigadas agora, porque o imposto de consumo não foi pago porque ele é devido pelo cliente a quem o serviço foi prestado. Se eles mantêm uma dívida para com a empresa, como pode a AGT agora, retroativamente, vir dizer não, você não pagou o imposto do consumo e olha para a faturação total e diz, olha, o imposto do consumo era 5%, você deve isto mais os juros, mais a multa de 5 anos. Portanto, tudo isto é muito complicado, porque o imposto do consumo é devido pelo cliente e o Estado transfere o ônus da sua cobrança para a empresa que prestou o serviço. Hoje, essa empresa foi penalizada porque teve de constituir um crédito em cima da dívida do seu cliente que não lhe pagou. Estas questões são profundas e são questões que têm que ser vistas. Sei que na nova lei
esta questão está revista. O imposto só é devido quando efetivamente ele for pago. Mas para 2012 isto não aconteceu. Então obrigaram a empresa a criar um crédito por cima de uma dívida, que é algo que é terrível. Como vamos para frente? Para frente vamos trabalhando muito, sobretudo com muita proatividade. Exigir sim mais do Estado na pessoa da AGT, do Ministério das Finanças em relação ao UGD e ao Tesouro para o pagamento das dívidas, porque sem esse dinheiro as empresas não conseguem trabalhar. Pedir, sobretudo, um maior sentido de patriotismo e percebermos qual é a consequência das nossas ações. Muitas das vezes o facto de estarmos sem ser capazes de comunicar leva-nos à situação em que nós estamos hoje, que é uma situação indesejável, é um erro. E então temos que ser inteligentes o suficiente, continuarmos a trabalhar com a AGT. A nível das associações, por parte da Confederação, eu tenho que agradecer à AGT a disponibilidade com que tem trabalhado conosco. Como eu digo, nós temos reuniões quase que semanais sobre vários assuntos. Estamos a trabalhar em vários procedimentos para podermos também perceber melhor e facilitar a vida dos nossos empresários, dos nossos associados e dizer que, no fundo, o trabalho vai continuar a ser complicado, mas precisamos de ir às nossas repartições fiscais. Uma coisa que eu não falei, a questão do IRT. Por favor, vão às repartições fiscais, mesmo quando não estão a conseguir pagar os salários. Vão falar com os chefes da repartição fiscal, porque não é necessário pagar-se multa para trás. O imposto do rendimento de trabalho só é devido nos 30 dias a partir do dia em que ele foi pago, ainda que seja um salário do ano passado. Mas é necessário conversarmos com o nosso chefe da repartição fiscal e trabalhar com ele, informar porquê que nós não estamos a conseguir pagamento. E, mais uma vez, dizer que não tem multa, só tem multa se, depois de pago, decorrerem os 30 dias e nesses 30 dias não ter efetuado o pagamento. Mas se tiver dificuldades em efetuar esse pagamento, vá à repartição fiscal e vá explicar e demonstrar porquê, para que haja um entendimento e não incorra em multa. Dona Filomena, e agora uma última pergunta. E o que é necessário para fazer parte da Associação dos Empresários Angolanos? É muito simples. De facto, pedir a ficha de inscrição, pagar a cota. A nível de confederação, só registra associações. Por isso, em Luanda, temos a Associação Empresarial de Luanda, que tem a sede também em Viana. Temos várias outras associações a nível de Luanda, do Sambizanga, do Kazenga, do Cacoaco, que são todas parte da Confederação, e dessa forma podermos então constituirmos a tal força da sociedade civil representativa do empresário para que tenhamos uma voz ativa e forte na formulação das políticas económicas que nós, no fundo, temos que executar. Muito obrigado, doutora Filomena. Vamos ao representante da Ordem, o doutor Moraes Cassanjo. Doutor Moraes, qual é, na sua opinião, o essencial dessa conversa que deve ser retido pelos nossos ouvintes para que se continue a construir uma relação harmoniosa entre os contabilistas, os contribuintes e, naturalmente, a administração fiscal? Para mim, a comunicação. Se a comunicação fluir entre os contribuintes e a AGT vai ver que, de facto, há muito trabalho e vai, de facto, ver o fruto do seu empenho em atuar de uma melhor maneira, porque sem comunicação vai sempre existir essas flexões. E que medidas concretas aponta, por exemplo, uma ou duas, para que se consiga atingir esse objetivo? Não aplicar medidas que inibam os contribuintes, ou no caso os empresários, a aplicar medidas que vá em persuasão do contribuinte, persuadir. A AGT é um órgão do Estado que cobre o país todo, tem-se dito que a união faz a força. Se dentro da AGT fazerem a união, claro que a força será maior para atingirem o objetivo que é preconizado pelo Estado. E os contabilistas, nesse caso? Já falamos do caso das associações, o que podem fazer. E o que é que os contabilistas podem fazer para contribuir efetivamente para essa relação? Formarem-se melhor. Exatamente. Concordo com a doutora Filomena. Porque existem contabilistas e contabilistas. O contabilista deve estar devidamente preparado, treinado para fazer face aos desafios que se lhe apresentam. Porque senão, de resto, não vai passar apenas de um contabilista.
Okay, muito obrigado. Então os contabilistas precisam de melhor formação, os empresários precisam de alguma forma, respeitando a liberdade, estar ligados a associações e naturalmente comunicar, como diz a doutora Filomena, com a administração fiscal a todos os níveis, como complementou o Dr. Cláudio. Dr. Cláudio, fica com a última palavra, efetivamente. O que é que, no seu ponto de vista, daquilo que ouviu desta conversa e que é do seu conhecimento, pode e deve ser feito para se continuar o processo de construção de uma relação harmoniosa entre contabilistas, contribuintes e administração fiscal? Eu creio que nós estamos no bom caminho. Hoje a administração tem uma interação direta com a ordem dos contabilistas. Aliás, a AGT faz parte do processo de formação dos contabilistas. A AGT que tem providenciado a formação do módulo de fiscalidade para dar nota da nossa presença permanente junto à ordem dos contabilistas. Nesse processo de formação, que é um ponto importante para melhorar esta comunicação e essa relação. Porque, na verdade, o contabilista tem um papel fundamental no processo declarativo. É ele quem, em primeira instância, certifica as notas do contribuinte. É ele quem faz o relatório técnico da contabilidade do contribuinte para atestar que está em conformidade com aquilo que diz a lei fiscal e em conformidade com aquilo que diz o plano geral de contabilidade ou o plano geral financeiro, que se eventualmente não for a empresa do regime geral. Portanto, ele tem aqui um papel fundamental. E nessa medida a administração entende que é necessário manter esse diálogo permanente com a classe. E estamos envolvidos nisso. Mas também entendemos que é necessário manter um contacto permanente e direto com as outras ordens, as outras associações profissionais. E nesse capítulo também temos indo nos inserindo paulatinamente junto das associações municipais, comunais, provinciais, regionais e até a nível da confederação, como aqui fez menção a dona Filomena. Esse esforço deve ser, na verdade, permanente, porque todos os dias vamos ter necessidade de discutir uma questão ligada ao fisco. Ou porque levantam-se problemas de nova interpretação, ou porque vamos ter um novo diploma, ou porque temos uma outra realidade que assim exige essa abordagem. E como as questões fiscais são, na sua essência, complexas, nada melhor do que estar próximo para, em conjunto, percebermos a sua construção, o seu fundamento, o seu modo de execução. Porque muitas das questões são questões de pormenor que nos escapam. E às vezes é difícil dialogar com o contribuinte, não pelo facto de que a administração não tem vontade de dialogar com o contribuinte, mas simplesmente pelo facto de que não é possível localizar esse contribuinte. Nós, por exemplo, a administração, temos feito um grande esforço no processo de atualização do cadastro dos contribuintes. Nós continuamos a ter contribuintes com número de telefones desatualizados, que não existem, continuamos a ter contribuintes com e-mails que não existem e continuamos a ter contribuintes com residências não identificadas, desatualizadas. E se o contribuinte não atualiza o seu cadastro, dificilmente a administração consegue lá chegar. Também dificulta a comunicação. Exatamente, dificulta a comunicação. Então, o esforço deve ser conjunto, do lado da administração e também do lado do contribuinte. Muito obrigado aos nossos convidados. Vou agradecer um a um. Começar pela doutora Filomena Oliveira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e, claro, desejamos a continuação de uma excelente semana e esperamos contar com a sua presença em próximas edições do Contas na Hora. Muito obrigada. Eu quero tão somente pedir muita paz neste período até o fim das eleições e dizer que está nos nossos ombros a incumbência, enquanto empresários, de fazer este país melhor para todos os seus cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Moraes Cassanges, muito obrigado. Foi o contabilista representante da Ordem, membro da Ordem, e que esteve connosco para este debate de hoje. Se agora sintonizou, este debate foi sobre o tema como criar uma relação harmoniosa entre a administração fiscal e os contribuintes, tendo o contabilista como intermediário. O Dr. Moraes Cassanges foi o representante da Ordem. Muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Obrigado. Também agradecer ao Dr. Cláudio dos Santos, que foi o primeiro a chegar. Mostra o compromisso da AGT exatamente, em querer efetivamente comunicar. E o interesse que tem. É verdade. Muito obrigado, Dr. Cláudio. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste debate do programa Contas na Hora, da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Os nossos convidados são os Drs. Cláudio Santos, diretor dos grandes contribuintes da AGT, Dr. Moraes Cassanges, contabilista e membro da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, a Dra. Filomena Oliveira, empresária e vice-presidente da Associação de Empresários da Willa e também da Confederação Empresarial de Angola, a CEA. A Dra. Filomena, também coordenadora do Observatório Financeiro e Fiscal da Confederação. E já agora ficou a promessa e vamos cumprir. Caso queira efetivamente se tornar membro ou ter mais informações sobre a Confederação, deve ligar para os 923 30 64 67 para a Confederação Empresarial e falar com a senhora Ana Mourinho. Para a Associação Empresarial de Luanda, ligar para o 934 43 57 67. Esses são os contactos para se associar e vamos aqui
e promovendo esta questão do associativismo também. E, dito isto, caro ouvinte, muito obrigado. Desejamos-lhe a continuação de uma excelente quarta-feira. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. E assim chegamos ao fim da 5ª edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é a hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. A todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. O novo programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.